E hoje nós vamos fazer a criação do nosso banco de dados utilizando aqui tanto a parte gráfica quanto a parte dos códigos. Nós vamos fazer a criação do banco e a criação das tabelas. Então, se você está começando agora a estudar o banco de dados MySQL, esse vídeo é para você. Fica até o finalzinho para você aprender como que a gente pode construir o banco de dados e as tabelas tanto na parte gráfica quanto na parte dos códigos também. Eu deixei aqui o Workbench já aberto, né, para a gente conseguir trabalhar. Aqui no menuzinho, aqui em cima no File, a gente vai clicar nele, vai aparecer aqui as opções, né? Nós vamos escolher aqui então o New Model, para a gente conseguir, né, criar primeiro o banco de dados e depois a gente faz ali a parte, né, do diagrama, né? Nós temos aqui então um quadradinho aqui em cima, né, um ícone do diagrama. Então a gente vai clicar nele para poder fazer ali o diagrama. A gente só vai trocar esse nome, né, esse MyDB, dando 2 cliques em cima dele. A gente vai colocar aqui então outro nome, vou chamar de comércio. Então agora o nome do nosso banco de dados é comércio. Tá? Repare que está escrito esquema. Então quando você abre, né, o seu MySQL, né, o seu Workbench MySQL, você vai ter esse nome aqui, esquema. Então se a gente vir aqui em cima, na instância, pode ser que a primeira vez que você abriu ali seu banco de dados, ele venha com esse layout aqui, tá? Então você vai ter aqui, ó, a administração, né, o painel do administrador, e vai ter aqui os esquemas. Então é aqui que vai ser criado, né, o seu banco de dados. Nós vamos voltar aqui na parte gráfica, depois a gente faz a criação utilizando ali os códigos. Então aqui a gente já trocou o nome do banco de dados, a gente vai dar 2 cliques agora no diagrama, vai aparecer esse painel aqui pra gente, e aqui que a gente vai fazer a criação das tabelas. A gente vai fazer aqui a criação de algumas tabelas só para a gente ter exemplos, né, de como a gente pode fazer essa criação. Então aqui nesse menuzinho, né, nós vamos clicar nesse botão aqui, clicar aqui dentro nessa área em branco. Se você der 2 cliques, você vai abrir aqui o painel aqui embaixo para você construir, né, os campos ali da sua tabela. E também aqui você consegue expandir, deixar um pouquinho maior para a gente conseguir visualizar, né, com mais facilidade. Então aqui nós vamos criar o banco, né, já criamos o banco, vamos criar aqui os campos da tabela. A gente vai criar aqui algumas tabelas e aqui na parte de baixo, na coluna, né, do nome, onde está aparecendo aqui, nós vamos dar 2 cliques aqui nessa linha que está em branco, colocar aqui o nome do campo, que vai ser um ID, vai ser do tipo inteiro, vai ser a nossa chave primária, vai ser ali também not null e também vai ser autoincremento. Então você clica aí nesses campinhos, tá? Aqui a gente consegue regular também para ficar mais fácil a visualização. No outro campo aqui, nós vamos colocar nessa tabela 1, né, nós temos ali o ID, que é do tipo inteiro, nós vamos colocar aqui uma data, que vai ser aqui do tipo de dado também, a gente pode escolher. Se você clicar aqui em cima, vai aparecer aqui as opções. Aqui a gente vai escolher como data. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima, acho que não pegou ali no vídeo, né? Então, só ajeitando aqui mais para cima para a gente conseguir ver aqui, né, ele vai aparecer aqui o menuzinho, tá? Aí você rola ele aqui para baixo, vai ter várias opções. Nós vamos colocar ali então a data, ela vai ser do tipo date. Então, vamos selecionar aqui o date para a gente setar, né, esse campo aí dessa tabela, tá? Se você quiser, você pode colocar not null também, tá? Não dá para ser a chave primária porque o outro campo aqui já tem a chave primária, tá? Então a gente já determinou ali que aquele dali vai ser a chave primária, mas a gente pode deixar aqui como not null. O outro campo que a gente vai ter aqui vai ser cliente. Então nós vamos ter aqui um cliente também. Esse cliente nós vamos colocar aqui, o tipo de dado dele vai ser inteiro. Por quê? Porque essa tabela que a gente está trabalhando aqui, essa tabela aqui vai ser a tabela dos pedidos. Então depois a gente não vai colocar o nome do cliente, a gente vai colocar ali a chave que representa, né, o cliente. Que nem aqui, nós temos aqui um pedido, temos aqui o ID. Então quando a gente for localizar, né, os dados desse pedido, a gente consegue utilizar, né, o ID, que é a nossa chave primária, tá? Então daqui a pouco a gente já vai construir a tabela dos clientes. Vai ficar mais fácil depois para entender, tá? A gente vai criar as tabelas e vamos fazer também os relacionamentos, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais para baixo para a gente criar agora uma outra tabela. Só você vir aqui no menuzinho, dá um clique aqui, depois clica dentro aqui do painel, tá? Aqui então eu vou expandir mais um pouquinho. Essa daqui eu vou chamar de tabela, essa daqui vai ser a tabela produtos, tá? Então vamos ter aqui a tabela produtos. Vamos também colocar aqui um ID para esse produtos. Geralmente a gente coloca, né, o ID
né, o ID é a nossa chave primária, né, vai ser ali um tipo de dado que vai ser inteiro, né, not e null, e também vai ser autoincremento, para você não ter que se preocupar aí, né, com os próximos cadastros, né? Então cada cadastro que você fizer, o banco de dados aqui ele já consegue colocar ali na sequência, tá? Nós vamos ter aqui então um nome, esse nome vai ser varchar mesmo, 45. No campo de baixo aqui nós vamos ter o preço. O preço, a gente vai colocar aqui o tipo de dado, que vai ser ali, vai ser o decimal. Então esse daqui, ó, decimal, ele tem um parênteses. Dentro desse parênteses você consegue determinar quantos números vão ter ali, né? Quantos dígitos vão ter. Aqui vai ter 9,4, tá? Então depois da vírgula a gente pode ter 4 números a mais também, tá? Então você pode ter lá 10,0000, tá? 4 acho que foi até mais aí do que os zeros, tá? Então você pode ter ali vírgula, 4 dígitos depois da vírgula, tá? Vamos colocar aqui mais um campo chamado estoque. A gente pode colocar esse daqui, né? O estoque a gente pode colocar de int, tá? Então a nossa tabela produtos está ficando desse jeito. Nós vamos construir mais duas tabelas e depois a gente vai fazer aqui os relacionamentos, tá? Então vou construir aqui mais uma tabela, colocar essa daqui do ladinho aqui, expandir mais um pouco. Essa daqui eu vou chamar de itens. Vai ser os itens do pedido, tá? Quanto mais descrição, mais informações você colocar ali, melhor fica, tá? Para você conseguir identificar certinho, tá? Então itens, eu posso colocar aqui um underline pedidos, tá? Não é interessante, né? Nem funciona, né? Não vai dar certo se você colocar ali a tabela com espaço, né? O nome ali composto, né? Então a gente coloca ali, né? Um underline, tá? Vou colocar aqui então, né? Os itens do pedido. Nós vamos colocar aqui também um ID, vai ser do tipo inteiro. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui para a gente conseguir enxergar, tá? O número inteiro vai ser aqui então uma chave primária, vai ser um campo not null, vai ser autoincremento também. O outro campo aqui, né, dos itens pedido vai ser produto. O produto aqui vai ser também do tipo inteiro. A gente coloca aqui o int. O próximo campo aqui vai ser o pedido, tá? O pedido aqui também vai ser do tipo int. E depois aqui nós vamos ter mais um campo que vai ser o QTD, né? Quantidade aqui do tipo inteiro. Tá? Então, eu estou colocando aqui como inteiro nesses campos, porque esses campos aqui eles vão fazer relacionamentos com a outra tabela. Então a gente vai ter ali a chave primária e a chave estrangeira, tá? Então vai ficar fácil na hora que a gente estiver fazendo ali o relacionamento, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cá, para a gente agora conseguir construir a outra tabela que está faltando, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cima, essa daqui. E aqui a gente vai ter então a tabela dos clientes. Então vamos ter aqui os clientes. Nos clientes aqui também vai ter um ID. Tá? A gente tem que ter um ID ali porque toda tabela ela vai ter ali uma forma de você identificar. Então vai ser a nossa chave primária, né? Vai ser ali o campo que não pode ser nulo. Tá? Então geralmente aí você vai encontrar como inteiro, como número inteiro. Tá? Nós vamos ter aqui o nome. Né? O nome é varchar 45. Depois aqui vai ser o fone. Vou colocar aqui na linha de baixo, né, o fone, o telefone, né? Vai achar 45 também, tá? Então nós temos aqui, né, agora as nossas tabelas. Podemos até fechar aqui no X, tá? Você fecha aqui no X, fica um campo maior aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então vou expandir mais um pouquinho essa daqui. Os itens eu vou colocar aqui embaixo. Né, os clientes eu vou colocar aqui em cima para a gente começar agora a fazer o relacionamento, tá? As tabelas do produto aqui e dos pedidos aqui, tá? Para a gente poder fazer os relacionamentos. Aqui nesse menuzinho ainda, né, nessa barrinha aqui no meio, a gente tem aqui então os relacionamentos que a gente pode, né, utilizar aqui. Aqui a gente está fazendo de uma forma bem simples, tá? Uma forma bem simples para a gente conseguir, né, entender como que a gente faz aqui a criação do banco de dados utilizando a parte gráfica e também fazendo aqui, né, a criação das tabelas também, na parte aqui do design, né, na parte gráfica. E aqui nesse menuzinho, a gente vai escolher aqui, ó, o 1 para muitos, tá? Então nós temos aqui, ó, 1, 2 pontinho, N. Nós vamos clicar nessa opção aqui e depois a gente vai clicar na tabela que vai receber a chave primária de uma outra tabela. Então essa chave primária aqui da tabela cliente vai ser uma chave estrangeira na tabela pedidos. Então a gente vai clicar nesse campo aqui primeiro. Então a gente clica aqui primeiro, marca aqui a tabela e depois a gente clica aqui no cliente, no campinho aqui do ID do cliente. Então nós vamos ter agora essa configuração que vai mostrar para a gente,
né, que um pedido, né, um pedido ele vai ser aqui de um cliente, mas um cliente ele pode ter vários pedidos, tá? Então é assim que a gente vai montar os relacionamentos aqui com as outras tabelas também, tá? Primeiro a gente marca ali aonde vai ser a chave estrangeira, onde a gente está recebendo, né, a chave estrangeira, e depois a gente clica, né, na tabela que está sendo ali, né, servindo a chave primária, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, né, dois pontinho N, clica aqui então no pedido, e depois a gente clica aqui no ID, né, do pedido, tá? Nós vamos ter agora essa outra configuração aqui. Esse design aqui depois a gente consegue exportar também, tá? Essa figura aqui a gente consegue exportar, né, o desenho aqui do nosso banco de dados, tá? Então nós temos agora já o relacionamento, né, dos itens do pedido com o pedido. Falta agora a gente fazer, né, o relacionamento agora dos itens do pedido com os produtos, tá? A gente faz a mesma coisa, clica aqui então em dois pontinho N, clica agora então aqui onde vai ter o produto, né, o produto int, e depois aqui na tabela dos produtos, tá? Então nós temos agora o relacionamento, né? Percebam que até apareceu coisas a mais aqui pra gente, tá? Apareceu aqui, ó, os relacionamentos, as chaves estrangeiras das outras tabelas, tá? Se a gente expandir isso daqui do pedido também, vai ter ali as informações, tá? Depois a gente consegue, né, a gente já vai ver como que a gente faz isso daí, a gente consegue exportar isso daqui para uma imagem, tá? A gente consegue utilizar, né, isso daqui em uma imagem, tá? Então capricha aí, né? Deixa bem centralizado, deixa bem arrumadinho aí para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então fazendo o relacionamento, agora a gente tem aqui a opção para a gente exportar isso daí. A gente clica aqui então no File, você vai ter aqui o Export, você pode clicar aqui então, ó, exportar para PNG. Vou abrir a imagem agora, então nós vamos ter agora, né, uma imagem, né, com essas informações aí, tá? É assim que a gente trabalha na parte gráfica. Na parte gráfica a gente consegue fazer isso, depois ter, né, a modelagem aqui, né, um modelinho das tabelas do banco de dados que a gente criou, tá? Então essa daqui é a parte gráfica. A gente consegue também exportar isso daqui para criar o banco de dados. Se a gente vir aqui em cima, ó, númerozinho ali em cima, né, no local instância, não temos aqui ainda, né, o banco de dados, não vai aparecer aqui ainda o banco comércio. Nós só temos ali o diagrama, fizemos ali, né, a construção, agora a gente consegue exportar isso daqui. Então voltando aqui, ó, em diagrama, a gente vem aqui então no Database, temos aqui uma opção Forward Engineer, tá? Eu acho que a pronúncia é essa daí, tá? Se não for mais, começa a ser essa pronúncia, tá? Então clica aí nessa opção, deixa eu voltar aqui no Database, então Forward Engineer, tá? Se for isso daí mesmo, tá? Aí você vai ter essa telinha. Aqui você não precisa mexer, tá? É tudo localmente, tá? Deixa as configurações aí local mesmo, não tem problema. Clique em Next, vai clicando aí em Next, tá? Vai pedir aqui a senha, vou colocar aqui a senha do banco de dados. Aí clica aqui em Next depois, vai aparecer aqui o script, isso daqui foi o que a gente criou. Depois Next de novo e depois fecha isso daí, tá? Se você quiser salvar também, dá para salvar, você vem aqui e salva, tá? Dá para salvar aí o modelo, dá para exportar, dá para fazer bastante coisa, tá? Aqui então na instância, agora a gente vai atualizar aqui, a gente vai ter então o nosso banco de dados, comércio, com as nossas tabelas prontas para serem utilizadas, tá? Inclusive tem os relacionamentos ali, tá? Aqui nas tabelas que tiveram, né, os relacionamentos, nós vamos ter aqui, ó, as chaves estrangeiras, tá? Então, você vai ter aqui uma chave estrangeira, aqui nos itens pedido, né? Tínhamos também ali nos pedidos, né, que a gente tinha aqui, né, aqui no nome do cliente, tá? Então, os relacionamentos estão ali, né? Nós temos ali também os pedidos, também tem chave estrangeira, né? Tá tudo aqui certinho, né? Então, tá tudo aí a nossa tabela, nosso banco de dados, tá? Essa daqui, então, é a primeira parte, né, do nosso vídeo. E voltando agora para a segunda parte do nosso vídeo, referente ali à construção do banco de dados e a construção das tabelas, para quem está começando agora, né, claro, com o MySQL. Eu já excluí o banco de dados. Para a gente excluir um banco de dados é muito simples, só você vir aqui, ó, por exemplo, nesse daqui, ó, clicar no banco de dados com o botão direito e depois Drop Schema. Aí você exclui ali o banco de dados, tá? Foi isso daqui que eu fiz, né, no banco de dados que a gente acabou de criar. Nós vamos agora então fazer a parte, né, dos códigos, tá? Aqui nós temos que pensar no seguinte: as tabelas elas vão ter os relacionamentos. Ou você cria todas as tabelas sem relacionamento nenhum, depois você faz esse relacionamento, aí você já vai ter mais trabalho.
Ou então você presta atenção na ordem que você precisa criar para poder fazer o relacionamento. Se você tem uma tabela que está relacionando com outra tabela, só que essa outra tabela precisa existir primeiro para ter esse relacionamento, então tem a ordem para você construir as tabelas, tá? Procura pensar direitinho antes de construir a tabela, que vai ter, né, uma dependência de outra tabela, tá? Se a outra tabela não existir, essa tabela que está dependendo não tem como ser feito, tá? Então tem uma ordem para construir as coisas aí, tá? Vamos criar então o primeiro banco de dados, create, vou aumentar aqui um pouquinho, né? Então vamos criar aqui o banco de dados, colocando aqui o create database. O nome do nosso banco ali era comércio, né? Então eu vou chamar de comércio, colocar ponto e vírgula. Aqui você tem duas opções, ou você clica aqui no raiozinho, ou você segura o Ctrl, dá um Enter, tá? Dá um Enter aí para criar o banco de dados. Aqui embaixo vai aparecer, né, a informação, né, o que está acontecendo ali, né, com os comandos que você está utilizando. Então aparece aqui, né, que o banco de dados foi criado, mas não está aparecendo aqui ainda. Então você precisa dar um refresh aqui para aparecer aqui o banco de dados. Notem que, né, eu vejo, né, muitos, né, dos meus alunos cometendo esse erro também, tá? Você criou o banco de dados, você tem que começar a utilizar esse banco de dados. Então você tem que clicar aqui, ó, no banco de dados, dar 2 cliques nele, né, para ele ficar marcado. Ele tem que ficar com a cor escura. Se não ficar com a cor escura, se você for criar a tabela, você não tem como direcionar essa tabela para um banco de dados, tá? Então você tem que fazer nessa marcação, ou então você coloca a palavrinha use comércio, tá? Então você coloca essa palavrinha aqui, né, use comércio, para começar a utilizar ali o banco de dados, tá? Vou fazer só um exemplo aqui, né? Vou começar utilizando aqui, ó, o outro banco que eu já tenho ali, que é a aula. Então coloco aqui use aula, seguro o Ctrl, dá um Enter, ele vai trocar o banco. Agora foi aqui para aula. Então, mas o nosso banco ali é o comércio, né? Então eu vou colocar aqui o comércio, seguro o Ctrl, dá um Enter, vai aparecer aqui, né, tudo verdinho, então já está utilizando ali o banco de dados, tá? Vou fechar aqui o aula para não atrapalhar a gente. Vamos começar aqui criando as tabelas. Você pode utilizar esse mesmo documento que a gente está trabalhando aqui, ou então você pode abrir um outro, tá? Esse menuzinho aqui em cima, do lado esquerdo, lá em cima, tá? Onde eu estou passando o mouse ali, você tem ali então o SQL, e você vai ter agora uma outra área aqui para você digitar, tá? Então, ou você pode, né, utilizar a mesma, apagar o que estava ali, ou então você cria outra, tá? Vou criar aqui então, create table, tá? A ferramenta que ela vai completar para a gente, tá? Aqui no caso, nós vamos colocar ali, né, o nome dos clientes, tá? Clientes. Aqui na tabela nós vamos ter aqui o parênteses. Dentro do parênteses nós vamos colocar aqui as propriedades, tá? Aqui nós vamos ter o ID, int, do tipo inteiro, vai ser not null, tá? Não pode ser nulo, que nem a gente colocou no, colocamos, né, lá na construção da parte gráfica. A mesma coisa que a gente fez ali, a gente vai fazer aqui, tá? Vai ser aqui auto incremento, tá? Se você quiser, você já coloca aqui também a chave primária, né? Vai ser o primary key. Então já coloca essas informações, né, tudo nessa parte aqui na construção, tá? E depois aqui vai ter o nome que vai ser varchar. Ele completa aqui pra gente, tá? Ele vai completando ali, só aguardar que ele completa, tá? Mesma coisa aqui, not null. Aí você coloca uma vírgula, coloca ali agora o fone. Varchar. Também aqui vai ser 45, tá? Vai ser not null, né? Também, quando você coloca not null, você está obrigando, né, a pessoa, na hora que ela for inserir os dados ali, a colocar esses valores para esses campos aí, tá? Então você pode colocar desse jeito, né? A gente colocou só ID, nome e telefone, né? Na última propriedade você não precisa colocar nada ali, só não esquece do ponto e vírgula. Aí como o banco já está marcado, é só você vir aqui e executar, certo? Então criou, né? Criou a tabela, aí você atualiza aqui. Lá aqui no banco de dados, no comércio, né? Onde estou passando o mouse aqui, ó. A gente vai atualizar aqui, vai aparecer aqui os tables, né? Então você tem agora a tabela clientes, tá? Então vai aparecer aqui as configurações que a gente fez, certo? Vamos criar outra tabela então. A outra tabela ali é a tabela pedidos, né? Vou apagar essa daqui. Então vamos ter lá o create table. Se não existir, né? A gente sabe que não existe, então não precisa colocar, tá? Aí você coloca lá o parênteses, já coloca o ponto e vírgula no final para não esquecer. Aqui não é JavaScript, né? O pessoal que acompanha as nossas lives sabe que eu trago bastante coisa de JavaScript. Hoje o assunto agora é banco de dados, né? O pessoal pediu bastante, então a gente está começando agora a fazer os vídeos, né, referente ao banco de dados. Então vamos ter aqui um ID também que vai ser do tipo int.
vai ser o not null, vai ser também alto, incremento, só começar a digitar que ele preenche, tá? Vai ser o primary key, tá? Então o banco de dados aqui ele é bem tranquilo, né? É que nem um CSS que você faz, né? O CSS completa ali também, né? O VS Code ali completa pra gente, tá? O data aqui vai ser do tipo date, tá? Ele vai ser também not null, vai ser um campo que não pode ser nulo. Nós podemos ter agora então, né, agora que a gente já tem a tabela cliente, podemos fazer aqui o relacionamento, né? Então nós temos agora, né, uma forma de fazer o relacionamento que a gente já tem a tabela cliente. Se a gente criasse, né, primeiro o pedido, não teria como fazer isso, tá? Aqui nós vamos colocar então cliente int not null, tá? Então vai ser o cliente do tipo inteiro not null. E depois aqui nós vamos ter ali a nossa chave estrangeira, foreign key. Foreign key vai ser aqui então cliente, as referências da tabela clientes, e aqui vai ser, né, o campinho do ID, certo? Então assim que a gente faz na parte, né, dos códigos, né? A parte do gráfico ali no design ele ficou bem tranquilo, né? Aqui então a parte do gráfico também é tranquilo, tá? Você se acostuma com esses códigos aqui, fica muito mais rápido do que aquela outra forma que a gente fez, tá? Vou executar aqui então, executei ali, apertei ali no raiozinho, vou atualizar aqui. Então nós já temos a tabela pedidos e já tem aqui, né, a chave estrangeira, tá? Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para a gente conseguir enxergar, tá? Então aqui já tem, né, o campinho ali, ó, da chave estrangeira, tá? Uma outra, né, no outro vídeo aí a gente fala como que a gente pode trocar esses nomes, tá? Esses nomes aqui são os nomes genéricos, né, que aparecem aqui conforme a gente vai criando ali, tá? Dá pra gente colocar também os nomes para isso daí, tá? Eu vou abrir um outro aqui pra gente aproveitar a parte do código ali pra gente ganhar tempo, tá? Assim a gente consegue acelerar aqui, né, o processo. Então nós temos agora as tabelas do cliente. E aqui a gente vai fazer agora a tabela itens do pedido. A gente vai fazer aqui a tabela sem os relacionamentos. Depois a gente vai fazer o relacionamento à parte, porque assim vocês aprendem também a fazer o relacionamento depois que a tabela, né, depois que os campos ali já foram setados, tá? Então nós vamos fazer aqui a criação da tabela. Colocar aqui o create table itens underline pedidos, né, o pedido, né? Colocar pedido. Aqui vai ter o parênteses, ponto e vírgula no final. Depois a gente vai colocar aqui, né, o ID. O ID eu vou pegar desse daqui, por isso que eu já deixei ali aberto, né? Então vou pegar esse daqui, colocar aqui. A gente já ganha tempo com isso daí, né? Então, aqui embaixo nós vamos ter, né, os campos que estão fazendo ali o relacionamento, né, que é o produto. Int not null. Vamos ter ali o pedido. Int not null. E também o QTD int not null, tá? Esses campos aqui são obrigatórios, tá? Por isso que eu estou colocando, né, o int, né, o tipo de dado inteiro, e not null, certo? Então nós temos aqui, né, agora a nossa tabela itens pedido. Dessa forma que a gente criou aqui, não precisa, né, de uma outra tabela existir para essa daqui existir, tá? Então a gente consegue fazer a criação desse jeito. Daqui a pouquinho a gente faz ali os relacionamentos. Então temos aqui o itens pedido, tá certinho. Próxima tabela agora, eu vou abrir mais um aqui, né, só para a gente deixar ali, se precisar a gente volta aí, tá? Para a gente conseguir visualizar depois. Vamos criar agora a tabela produtos, então vamos lá, create produtos, parênteses aqui, né, clientes table, né, faltou o table produtos, o parênteses, coloca lá o ponto e vírgula para não esquecer, tá? Nós vamos também ter aqui, né, o mesmo campo, né, o int, né, o tabela aqui, o ID da tabela, né? Então vamos ter aqui o ID, né, que é o int not null, tá? O mesmo do outro ali, aumentar mais um pouquinho aqui para enxergar melhor. Nós temos ali então o nome, que vai ser o varchar, né, 45. Nós vamos ter ali o preço, que é decimal, tá? Vai aparecer aqui as mesmas informações que a gente teve ali na parte gráfica, tá? 9,4, e depois aqui nós vamos ter o estoque int not null, tá? Se tiver campos, né, se tiver campos que pode ficar vazio, né, por exemplo, um campo que pode ficar vazio, celular, a pessoa pode ser que não tenha celular, mas o telefone fixo ali ela tem, né? Então celular, aí você não coloca ali o not null, aí você deixa ali sem o not null, tá? Assim você não obriga a pessoa a colocar a informação ali que ela não tem. Vou executar aqui então, executei. Vamos ver aqui, né,
Aliás, eu só atualizei, não executei, né? Vou executar aqui então, né? Executar, apareceu, tá tudo verdinho ali embaixo. Agora sim eu vou atualizar aqui, vai aparecer aqui a tabela produtos, tá? Então vamos agora fazer os relacionamentos, tá? Fazer aqui os relacionamentos, né? Então nós precisamos fazer ali, né, os relacionamentos agora das tabelas que a gente não fez, tá? Vamos ver como que vai ficar isso daqui, tá? Na tabela do itens, né, do pedido, né, itens pedido, nós temos aqui então, né, algumas chaves que estão vindo de outro lugar, tá? Essa itens pedido aqui tem bastante coisa, né? Então nós vamos fazer ali a alteração. São bastante coisa não, tem dois só, né? Tem o produto e o pedido. Então vamos lá fazer a alteração disso daqui. Vou abrir aqui mais um documento, dá pra gente arrastar também, deixar do lado ali, fica mais fácil, né? Mais perto aqui do outro, tá? Então a gente consegue clicar aqui e fica mais fácil pra gente ver ali, certo? Então vamos fazer a alteração na tabela. Como é que a gente faz a alteração na tabela? Alter, tá? Vai ter aqui a opção Alter Table. Então nós vamos colocar aqui, ó, Alter Table. Vamos alterar a tabela itens, itens pedido, tá? Já até apareceu ali. O que nós vamos colocar aqui? Vamos adicionar, né, uma constraint, tá? Esse daqui é uma restrição, tá? O nome é constraint. Nós vamos colocar uma FK underline pedido underline ID, tá? Vamos colocar então uma chave estrangeira. Vamos adicionar uma foreign key. Colocar aqui então, aqui na linha de baixo a gente vai colocar um add foreign key. Vamos fazer agora a inserção, né, da chave estrangeira, que vai ser ali pedido, as referências pedidos, e aqui nós vamos colocar ali o ID, certo? Então vamos executar isso daqui primeiro, né, para a gente ver, né, como é que vai né, apresentar ali as informações. Está dando aqui uma marcação, né, tá dando um ADD, não é, a gente já colocou o ADD ali em cima, né? Vamos fazer o seguinte, né, aqui não vai precisar do ADD, já tem ali em cima, né? Então a gente já fez aqui o ADD, né, já estamos adicionando, né, então não precisa colocar de novo ali, certo? Vamos executar aqui, né, executou, deu tudo certo. Então na tabela itens pedido, vamos usar itens pedido. Nós temos agora então uma chave estrangeira aqui, tá? Então tem a chave estrangeira que a gente acabou de criar, certo? Vamos fazer agora então a inserção da outra, né? Nós temos ali os produtos, né? Se a gente vir aqui, ó, temos agora os produtos, tá? A gente fez ali dos pedidos, agora vai fazer dos produtos. Como já está pronto aqui, né? Então é só a gente trocar ali as informações, né? A gente vem aqui então no foreign key, coloca ali produto, referências, produtos ID, certo? Então dá para fazer desse jeito aqui, já está pronto, né? É a mesma tabela que a gente vai fazer a alteração. Então executar aqui mais uma vez. Tem o nome ali igual, né? Eu esqueci de trocar o nome, tá? O pessoal, aqui embaixo aparece, tá? Deixa eu só aumentar aqui para ver se vocês conseguem enxergar aí, né? Aqui embaixo, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, nessa linha aqui embaixo, aparece ali as informações, tá? Eu pego bastante, né, erros assim, né, que nem aconteceu agora, da gente digitar ali e já ter, né, no caso aqui, essa chave com esse nome, né, essa restrição com esse nome. Então aparece aqui embaixo, né, as informações, e o pessoal, né, os alunos lá da escola, às vezes, faz ali a criação do banco de dados, dá algum erro e não observa ali as instruções, tá? Então apareceu ali que isso daqui já tem, né? Então a gente não vai trocar, né? Não vai ser pedido, né? Esse daqui vai ser produto. Produto, né? FK underline produto underline ID, certo? Então vamos executar. Agora sim ficou tudo verdinho. Se a gente executar aqui mais uma vez, agora a gente tem ali a chave estrangeira produto, certo? Então nós fizemos agora o relacionamento. Deixa eu ver se está faltando mais algum aqui. A tabela pedidos, a gente fez do pedidos a gente fez ali, né? Então tá tudo certo, né? Então a gente consegue fazer, né, a criação do banco de dados, a criação da tabela, tanto na parte gráfica quanto aqui na parte dos códigos, tá? Na parte dos códigos só tem que prestar atenção quando você for criar uma tabela, se ela vai ter ali a dependência de uma outra tabela, para você colocar ali na ordem certa. Mas você consegue fazer também a inserção, né, dessas restrições, né? Chama ali constraint, essas restrições depois da criação, tá certo? Pessoal, esse daqui foi os comandos básicos para vocês começarem aí a estudar o banco de dados MySQL. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.